Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Depois da gente falar do impacto do coronavírus no setor de cana, também de amendoim, a gente vai falar hoje sobre o setor da pecuária leiteira, a produção de leite do Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o Lorildo Stock, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Muito obrigado pela presença, professor. Muito bom dia a todos. Professor, vamos falar um pouquinho, né, a respeito deste problema, né, que tem agora, né? Vocês até anunciaram que esse período que a gente está tendo agora, que é um período de entre-safra, que seria um período talvez mais positivo, tudo, esse ano não deve acontecer. Qual que é o impacto até agora que pode-se dizer nesses praticamente 2 meses aí de quarentena? O principal impacto, primeiro, foi um abastecimento, foi uma corrida aos supermercados, né? Isso a gente viu. E depois parece que estabilizou, ou seja, as pessoas que precisavam fazer o estoque de alguns produtos como queijo, como leite, e especialmente no nosso caso o leite UHT, ele tem um tempo de prateleira. E aí as pessoas começaram a perceber que não é bem assim, que não vai haver desabastecimento. Na verdade, não está havendo desabastecimento. Isso por 2 motivos. Porque no campo, esse problema do coronavírus ele custou mais a chegar. As pessoas continuaram no isolamento, de certa maneira, lá no campo já, e aí os sistemas de produção continuaram funcionando. A questão foi mais em cima do processamento em si, que aí teve uma parada no processamento, que eles estão se ajustando agora. Então eu diria que, do ponto de vista do abastecimento, que já vinha caindo, de certa maneira, a oferta de leite no campo, e agora nós estamos entrando numa entre-safra, foi compensado e ajustado porque a gente não tem uma demanda muito forte. A demanda caiu bastante, e especialmente por causa da renda. A expectativa agora é que nesses próximos meses de entre-safra, como normalmente acontece, subiu um pouco o preço, não deve acontecer por essa demanda que está praticamente estabilizada ali, não tem tido muita pressão. Os preços geralmente eles sobem nessa época, né? E eles vão subir, mas não vão subir tanto quanto. É capaz de eles dar uma freada, ou seja, a demanda ela está com uma dificuldade maior. Quem tem condição compra, quem não tem acaba não comprando, e o público que compra o leite UHT é um público muito grande. Mas, felizmente, a demanda, né, ela não está caindo tanto quanto se esperava e quanto aconteceu em outros países, como no caso dos Estados Unidos, né, que lá foi bem maior. Então, nesse ponto, o Brasil está bastante diferente do que a gente tem visto em outros países. Nós estamos tendo esse update toda semana, e a gente está vendo que aqui o impacto é bem menor do que em outros países. Falando em relação a outros produtos, né, derivados do leite, por exemplo, que tem muita relação aí com a renda, né? O senhor acredita que talvez a médio e longo prazo pode trazer um pouco de impacto mais nesses produtos, já que muito se fala, né, nesse achatamento econômico que deve acontecer a partir de agora? O que está acontecendo? Quando tem uma crise, você procura ver as questões básicas. E uma das mudanças que tem acontecido em outros países também, e países como a Índia, por exemplo, a gente viu uma apresentação nessa semana, as pessoas canalizam a renda para o alimento. Então, quando você gastava, por exemplo, X, gastava, no caso do Brasil, da Espanha, por exemplo, 12%, em alimento, passou a gastar 20% em alimento. Então, o que acontece? As pessoas se protegem, elas compram menos o que não é tão necessário e procuram canalizar. Isso também está acontecendo no Brasil. Quer dizer, as pessoas estão procurando fazer o estoque, mas não pode ser um estoque muito grande, porque não tem onde guardar. Então, isso está acontecendo com quase tudo. Ou seja, há a tendência dos alimentos baixarem de preço, porque não tem como você aguardar e não tem renda também para você ficar investindo. Esse é um ponto. E outro ponto é que as pessoas perceberam que o desabastecimento certamente não vai ocorrer, então não há necessidade de você sair correndo para se abastecer. Os preços, de um modo geral, devem cair. Até, por outro lado, a oferta
também está caindo porque os custos de produção estão muito altos. Né? O preço do farelo de soja do milho estão bastante mais altos do que deveriam estar nessa época do ano. E aí entra, inclusive, na próxima pergunta que eu ia falar para o senhor, essa questão de relação entre o preço do leite e o custo. Né? Acompanhando os índices divulgados em relação ao preço do leite, a gente percebe que os índices estão bem positivos, bem superiores a alguns anos atrás. Mas o custo, né, se a gente pegar os custos de agora, eles estão pelo menos, segundo a Scott, se eu não me engano, quase 50% superior ao mesmo período do ano passado. Tudo isso pode trazer um pouquinho de complicação para o produtor rural, para o pecuarista. Esse início de ano foi diferente. Os preços eles já vinham altos. Na verdade, hoje, comparativamente, vamos analisar de dois lados, no Brasil e fora do Brasil. Dentro do Brasil, os preços já estavam mais altos ao produtor. Mesmo assim, a oferta vinha se arrastando. E ela vai se arrastar um pouco mais agora por conta dos grãos que estão mais altos, em termos de preço. Os grãos que deveriam baixar agora e os preços do leite subir, ou seja, a margem do produtor fica maior nesse período do ano, até agosto, setembro, as margens tenderiam a aumentar. Elas vão aumentar, mas vão aumentar em menos magnitude do que normalmente aconteceria. Então, com isso, pode haver um freio em termos de produção. Por outro lado, como a crise é generalizada, todos vão procurar fazer o melhor e o máximo em termos de produção para poder, afinal, resolver o problema de cada um. Ou seja, a ida ao trabalho e à produção, ela é também, por outro lado, presente, ou seja, ao mesmo tempo que existe uma crise, existe uma força ao contrário, dizendo assim, olha, nós precisamos produzir mais e melhor. Então, o produtor também está fazendo a parte dele nesse sentido. Inclusive, quando a gente analisa, né, os números em relação a número, né, do rebanho e também a produção de leite, a gente percebe justamente isso nos últimos anos. O rebanho tem até diminuído alguns anos, mas bastante. A produção de leite tem sido constantemente, né, faz um bom tempo, ela tem subido. E aí, justamente nessa última resposta do senhor, complementando e fazendo uma nova pergunta, quem não investir em tecnologia, no rebanho, em melhorar a média por cabeça, em melhorar a produtividade que você tem dentro da fazenda ali, cada vez mais está ficando mais difícil, vai ficar mais difícil a partir de agora. Eu acho que a gente está se ajustando bastante rápido até. Estados Unidos está com coisa de menos de 30 mil produtores, né? E todo mundo, a gente mesmo perde um produtor a cada 10 minutos, mais ou menos. Isso é ruim ou é bom? Essa questão ela é complicada. Ela é ruim no sentido daquele que perde uma oportunidade, mas ela é boa porque aquele que deixa uma oportunidade pega uma outra melhor. Talvez seja melhor partir para um gado de corte, um produtor que já está com uma certa idade, com dificuldade, como você diz, de adotar tecnologia. O que ele vai fazer? Eu vou partir para um sistema mais tranquilo, que me dê menos problema na hora de ter um empregado para tirar leite de manhã, essas coisas todas. Ou seja, a questão trabalhista está nisso aí. Então, acaba selecionando os melhores, os mais interessados, os maiores, que têm mais condição de comprar uma assistência técnica, de adotar uma tecnologia melhor. Então, de certa maneira, nós estamos caminhando para um número menor de produtores e bem mais eficientes produtores que realmente cuidam do que é melhor. E aí uma vaca mais produtiva, ela quer mais cuidado também. Mas a tecnologia para uma vaca de 3 mil litros de leite por ano e uma de 6 mil litros tem uma diferença grande. O carro também é a mesma coisa, entendeu? Então, há, de fato, uma mudança na estrutura de produção. Isso aí é inegável. E talvez essa mudança de produção ela seja acelerada nesse momento. Ou seja, eu preciso saber quem vai ficar e quem vai continuar. Pelo lado da indústria, ele vai fazer esse mesmo tipo de proposta, ou seja, na base de um contrato. Você vai continuar comigo ou não vai continuar comigo? Não, para eu continuar eu preciso de um contrato. Então eu vou fazer um contrato de maneira que eu tenha certeza de que esse produtor vai continuar. Isso aconteceu em outros países também.
e está acontecendo no Brasil. Ou seja, essa mudança vai acelerar o processo de, vamos dizer assim, de seleção e de melhoria dos produtores. Não é no sentido de, assim, tem que desaparecer, não é isso. Mas isso é um processo natural que tende a se intensificar. Eu acho que essa crise ela veio para fazer bastante mudanças. E uma delas é pelo lado da produção, pela logística, pelo uso de assistência técnica, pela modernização, de certa maneira, automação, tudo isso, a questão da biossegurança, isso aí vai bater forte. Ou seja, o produtor vai precisar ter um novo perfil, vai ser um novo produtor, essa é a verdade. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido, de uma grande mudança. Para a gente concluir agora, realmente, professor, diante de tudo que o senhor falou, né, vão ter as dificuldades, já existem essas dificuldades, aliás, já há algum tempo, mas deixar de consumir alimento, deixar de consumir leite, não vai acontecer. Então, ainda vai acontecer, vão ter oportunidades, né? E a pecuária leiteira tem tudo para se tornar cada vez mais pujante, mais forte, se investir, se ter todos esses cuidados, porque todo mundo toma leite e vai continuar tomando leite, né? Sim, hoje, nesse momento, nós somos talvez o leite mais competitivo do mundo, por causa da questão do câmbio, né? Hoje o nosso leite está... O custo está por volta de 20 centavos de dólar. A gente consegue hoje colocar um leite a 30 centavos de dólar. Quando, na verdade, pelo dólar lá fora, está 40, 45, entendeu? Ou seja, o câmbio está fazendo uma situação artificial em que hoje nós somos, vamos dizer assim, bastante competitivos, e a importação, isso é uma outra coisa que nos próximos meses vai acontecer, a importação ela não é viável. Então, pelo lado do produtor, eu vejo esse lado como um lado positivo, de que o futuro, esse curtíssimo prazo, a gente não sabe mais o que é curto prazo, o que é longo prazo, porque as coisas mudam em questão de uma semana, 3 dias, né? Mas hoje a perspectiva do produtor de leite ela é muito boa para frente, né? Obviamente que esse câmbio não vai continuar assim, né? Certamente, eu espero, mas a parte da importação ela não vai existir com tanta força quanto existiu no passado por causa dessa condição. E o produtor que está numa condição bastante melhor. E pelo lado do consumidor, ele já sabe que leite faz bem, isso aí já é um assunto que parece que já está, vamos dizer assim, consolidado. E é só uma questão de renda, porque as pessoas realmente, o grande contingente de consumidores de classe média que se faltar renda, ele vai deixar de consumir em algum momento. E os lácteos estão dentro desse contingente de opções de alimentos que ele tem. Beleza, muito obrigado pela participação. Conversei com o Lorildo Stock, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, né? O senhor trouxe um pouco desse panorama, perspectiva, né? O que se esperar, e vamos torcer para que tudo aconteça da melhor forma, professor. Tá, um bom dia, muito obrigado, tá, pela oportunidade, tá, muito grato. Muito obrigado, até a próxima.